A paz do Senhor, povo de Deus. Nesta oportunidade eu estou aqui para dar continuidade à série que começamos anteriormente, a saber, a Bíblia pregada em todos os seus livros. E nesta oportunidade a chance e também o privilégio de falarmos a respeito do livro de Jeremias. Como é bom falar a respeito da Bíblia, como é bom falar a respeito das Escrituras, como é bom dizer e proclamar a palavra de Deus. Eu sei muito bem que ouvir as Escrituras faz diferença nas nossas vidas. Hoje é um dia de sábado. Posteriormente, irei para a consagração na igreja pela qual congrego, um dia em que a misericórdia do Senhor se renovou em mais uma manhã, e é um privilégio para nós podermos viver o dia que se chama hoje. Só temos a agradecer. Jeremias, o que falar desse profeta? Desse profeta que, no capítulo de número 1, é registrado que ele era de Anatote, uma vila próxima a Jerusalém. Esse profeta que vive em um período de dificuldades e desafios em uma monarquia dividida. Ele vive em um período de muitas lutas e de uma apostasia desregrada. Jeremias é chamado até mesmo no ventre da sua mãe. É preciso voltar ao capítulo de número 1, vamos abrir a Bíblia, vamos falar da Bíblia, vamos conferir nas Escrituras. No seu prólogo, ele diz o seguinte para Jeremias. O próprio Deus diz para Jeremias: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Ele era projeto de Deus para aquele tempo, para aquele momento, antes mesmo de ser uma pessoa a vir ao mundo. Jeremias, o seu nome significa o Senhor estabelece. O Senhor estabelece. E de todos os 16 profetas que foram escritores, Jeremias é o que nós temos mais informações, é o que nós conhecemos muitas características, como, por exemplo, ele nasceu em, como outrora eu disse, Anatote, de origem sacerdotal. O teu pai era sacerdote e tudo indicava que ele seria sacerdote. Então, Jeremias foi criado para isso, para servir a Deus. Ele nasceu para exercer o ministério profético. Jeremias foi proibido de se casar. É muito interessante isso. Ele viveu para servir a Deus. Além de ser proibido de se casar, ele teve muito medo, muito medo, muito medo, muito medo, muito medo, muito medo de exercer o ministério, ainda muito novo, porque ele diz assim: então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, versículo 7 do capítulo de número 1, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, versículo 10, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que veio, Jeremias? E eu disse: vejo uma amendoeira. É isso aqui que acontece no ministério de Jeremias cotidianamente. Ele participa de ilustrações pelas quais Deus leva ele para viver experiências e aplica ensinamentos para que ele transmita ao povo. Além disso, de ilustrar mensagem, é muito importante dizer que Jeremias é o profeta pelo qual diz sempre: e veio a minha palavra do Senhor. Diferente de Abacuque, que diz o seguinte:
eu vi a iniquidade, eu vi a palavra não tendo valor, eu vi a iniquidade. Era comum que os profetas daquele tempo anunciassem a mensagem que recebia de Deus para transmitir ao povo, dizendo, e veio a mim a palavra do Senhor, ou expressões como, assim diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias sofreu muito, chorou. Ele sofreu e chorou muito. Por quê? Por que ele sofreu e chorou muito? Porque ele vivia naquele tempo, e nesse tempo ele participava de momentos em que ele anunciava a mensagem de Deus e as profecias não eram cumpridas. Por causa disto, por causa que as profecias não eram cumpridas, as pessoas o chamavam de falso profeta. Ele estava participando de um tempo, um momento, uma contemporaneidade em que a Síria estava perdendo o seu domínio e a Babilônia estava vindo para atacar Judá. Ele viveu no tempo do rei, que é Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Ele atuou na reforma que Josias proporcionou para Israel. Era um tempo de muita pecaminosidade, era um tempo de muita dificuldade, era um tempo de muitos desafios, era um tempo de muitas lutas, era um tempo de muitas pelejas, porque Israel estava vivendo em uma esfrieza espiritual, em pecaminosidade, e Deus queria usar a Babilônia para poder atacar o reino do sul. Então, Jeremias começa a dizer, e as pessoas não acreditam, as pessoas não confiam. Era o tempo de tanta pecaminosidade que matavam-se crianças a sangue frio. E Jeremias está diante de tudo isso, anunciando a palavra do Senhor, chorando. Ele chorou tanto que ele escreveu um livro chamado Lamentações. Ele chorou tanto que ele é reconhecidamente chamado de profeta chorão. Jeremias, ele foi colocado em um cepo, em que as suas mãos e os seus pés eram presos e ele apanhava. Ele foi colocado dentro de um poço. No final da sua vida, ele foi levado para dentro de um porão, e nesse porão ele morreu de falta de ar, ele morreu asfixiado. A sua família o rejeitava, os seus amigos o rejeitavam, a nação o rejeitava. Todos o rejeitaram. As suas profecias não foram concluídas da maneira que deveria no tempo em que ele viveu. Ele exerceu 40 anos de ministério, anunciando a mensagem de Deus, falando a palavra de Deus. Ele profetizou com exatidão os 70 anos do cativeiro babilônico que Israel passaria para ensinamento. E depois que eles estavam lá no cativeiro babilônico, Daniel atuando junto com Ezequiel e Daniel dentro do cativeiro babilônico, e Sofonias e Abacuque atuando também no reinado do sul, Daniel leu os registros de Jeremias, é dito em Daniel, e ele soube que era o tempo em que estava libertada a nação de Israel da Babilônia. Era o tempo em que eles estavam livres para sair, porque eram exatamente 70 anos de cativeiro. Ele foi muito valorizado por Jesus. Ele tem muita semelhança com Jesus, porque ele nasceu em um ambiente que era desvalorizado. Além de nascer em um ambiente que era desvalorizado, ele também foi comissionado por Deus, como Jesus foi comissionado por Deus. Ele sofreu rejeição da família, como Jesus sofreu rejeição da família. Ele chorou muito por Jerusalém, como Jesus chorou por Jerusalém. Ele passou por muitas dificuldades, ele passou por muitos sofrimentos, ele foi rejeitado pela sua própria nação, como Jesus também foi. Ele foi expulso da sua própria nação, como Jesus também foi expulso. Ele, além disso, disse sobre Jesus no capítulo de número 23. Abra a Bíblia comigo. Abra a Bíblia comigo. Vamos para a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Vamos ler a Bíblia? É a Bíblia que causa diferença nas nossas vidas.
Ele diz no versículo de número 5 e no capítulo de número 20: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que o nomearão o Senhor Justiça Nós. Ele já estava falando a respeito de Jesus. Ele, além de tipificar a Cristo, predisse a respeito de Cristo. Mas vem para a Bíblia comigo. Vem para a Bíblia comigo. Além disso, Jeremias também foi só valorizado quando morreu. As pessoas só acreditaram na palavra dele quando morreu, porque tudo o que ele falou foi cumprido. Ele foi jogado em uma cisterna rachada, ele apanhou muito, cuspiram na cara dele, bateram muito dele, maltrataram ele, porém ele permaneceu sendo fiel. Mas vem para a Bíblia comigo, vem para a Bíblia comigo, vem para a Bíblia comigo. Ele diz a respeito das pessoas que abandonavam uma fonte de vida para trocar a Deus por uma cisterninha rachada. Ah, meu irmão, me poupe. Às vezes a gente abre mão de Deus por causa de uma cisterninha rachada. Não combina, não tem sentido abrirmos mão da fonte da água da vida para tomarmos água em cisterninha rachada. Jesus já é a fonte da água da vida. Nós temos que nos contentar com Jesus. É de Jeremias a expressão, Jeremias, capítulo de número 3 e versículo de número 15. Jeremias, capítulo de número 3 e versículo de número 15. O registro que ele diz o seguinte: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. A verdade é que o sumo pastor é Jesus, e ele é o dono da igreja, é o cabeça da igreja. Porém, ele proporciona pastores que são autoridades espirituais para cuidar do rebanho que ele mesmo constituiu em confiança de líderes que façam a diferença e que refletem a Deus segundo o coração de Deus. Nós precisamos disso nesse tempo, pastores segundo o coração de Deus. Ele diz que Jeová é nossa justiça. Ele diz que nós precisamos, Jeremias 33, clamar. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele diz também que o coração do homem é enganoso. É de Jeremias a oportunidade e o privilégio que ele tem de passar por uma experiência em que ele deu o livro para o rei Manassés e o rei Manassés mandou o seu funcionário jogar no fogo e picá-lo todinho. Aí Deus diz para Jeremias, é o seguinte, pode até beber um café para falar isso? Escreve tudo, acrescenta tudo, porque rasgaram o livro, mas não rasgaram a palavra. Rasgaram o livro, mas não rasgaram a palavra. É isso que tem acontecido no nosso tempo. Estão rasgando muitas Bíblias, estão tentando nos maltratar, estão tentando nos perseguir, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. No capítulo de número 1, nós percebemos que é o chamado de Jeremias. No capítulo de número 12 a 45, as mensagens de Jeremias. No capítulo de número 46 a 51, profecias de Jeremias contra as nações. No capítulo de número 52, destruição como profecia cumprida pela qual Deus inspirou Jeremias a pregar. O livro de Jeremias não é um livro cronológico. Ele contém poesia, parábola, história, biografia e profecia. Enfim, eu termino usando um texto por base de Jeremias, capítulo de número 20. Jeremias, capítulo de número 20. Jeremias, capítulo de número
20, quando o rei Pazur o coloca em um cepo, prendendo as suas mãos. Prendendo as suas mãos. Jeremias, capítulo de número 20. Jeremias, capítulo de número 20 e versículo de número 9. Então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado dos meus ossos. E estou fatigado de sofrer, e não posso. Ele, no capítulo de número 20, desanima da chamada. No capítulo de número 20, ele quer abandonar tudo. Ele começa a desabafar com Deus e a falar para Deus todos os problemas que ele está passando, todos os desafios, todas as circunstâncias ruins e promíscuas que ele está passando. E ele confessa dizendo, mas isso no meu coração foi como fogo ardente, encerrado dos meus ossos, e estou fatigado de sofrer, e não posso. É um fogo que sustentou Jeremias durante 40 anos de ministério profético. É um fogo que sustentou Jeremias. É um fogo que sustentou Jeremias diante de todos esses desafios. E você pergunta aí como que ele aguentou tudo isso. Como ele passou por tudo isso e ainda permaneceu de pé. Ele mesmo confessa, tenho fogo que arde no meu coração. Tenho fogo que arde no meu coração. Tenho fogo que arde no meu coração. Ele está encerrado nos meus ossos. O fogo do Espírito Santo é o que tem sustentado os nossos antepassados desde Adão até os dias de hoje. É um fogo que sustenta a igreja. É um fogo que sustenta a liderança. Arde dentro do nosso peito. É um fogo que encerra nos nossos ossos. É o fogo do Espírito Santo que nos sustenta. É o fogo do Espírito Santo que irá te proporcionar bênçãos espirituais. É o fogo do Espírito Santo que te levará a lugares que você jamais pensou, ao ponto dos discípulos de Jesus dizer, quando Jesus pergunta, o que dizem os homens que eu sou? E eles falam, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Se falou que era parecido, é porque Jeremias refletia Cristo. Ele foi honrado. Chegou o tempo da honra, chegou o tempo da galardoação, chegou o tempo da recompensa. É por isso, tão somente por isso, que vale a pena deixar o fogo incendiar e nos levar até o final, sendo fiéis a Deus e aos seus mandamentos. Amanhã, ou melhorando, hoje, eu estarei aqui falando um pouco sobre Lamentações de Jeremias. E amanhã pretendo falar sobre o livro de Daniel. O livro de Daniel, o livro do profeta Daniel. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Estou aqui para poder lhe servir mediante a palavra de Deus e o anúncio da mesma. Amém.